Análise técnica, gestão contra beneficiário no Banco Central do Brasil. Esta análise examina a política monetária do Banco Central do Brasil sob a ótica de 6 pilares fundamentais: o arcabouço constitucional, o dever fiduciário, a lógica econômica, a ciência econômica, a contabilidade nacional e os princípios de gestão. O objetivo é avaliar, com base em dados factuais e lógica irrefutável, se a atuação do BCB se alinha aos interesses do povo brasileiro, ou se configura um padrão de gestão contra beneficiário. Primeiro pilar: arcabouço constitucional. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 192, estabelece que o sistema financeiro nacional deve ser estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do país e a servir aos interesses da coletividade. Este artigo confere ao BCB um mandato claro: sua atuação não é um fim em si mesma, mas um meio para alcançar o bem-estar social e o progresso econômico da nação. Qualquer política que, de forma sistemática, produza estagnação econômica, desindustrialização e concentração de renda entra em conflito direto com este princípio constitucional. Segundo pilar: dever fiduciário. O BCB, como gestor da moeda e do sistema financeiro, atua como gestor fiduciário do patrimônio do povo brasileiro. A teoria fiduciária exige que o gestor atue com lealdade e no melhor interesse de seu beneficiário, evitando conflitos de interesse. A prática de manter taxas de juros reais sistematicamente elevadas, que beneficiam uma pequena parcela de rentistas em detrimento do investimento produtivo e do emprego, representa uma violação fundamental deste dever. A gestão pró-beneficiário exigiria políticas que fomentassem a economia real, mesmo que isso significasse menor rentabilidade para o capital financeiro especulativo. Terceiro pilar: lógica econômica. A lógica econômica elementar postula que o custo do capital é inversamente proporcional ao nível de investimento. Juros reais elevados tornam o investimento em produção, inovação e infraestrutura menos atraente do que a aplicação em títulos públicos. A política do BCB, ao manter os juros reais entre os mais altos do mundo, cria um desincentivo estrutural ao desenvolvimento econômico. Em contraste, o Banco Popular da China mantém juros reais baixos, fomentando um ciclo virtuoso de investimento e crescimento, o que demonstra que uma gestão alternativa é empiricamente viável e eficaz. Quarto pilar: ciência econômica. A ciência econômica, especialmente as correntes desenvolvimentistas e pós-keynesianas, oferece vasto suporte teórico para a tese de que a política monetária deve ser coordenada com a política fiscal e industrial para promover o desenvolvimento. Autores como Bresser Pereira argumentam que um câmbio competitivo e juros baixos são pré-requisitos para a industrialização. A insistência do BCB em um modelo de tripé macroeconômico que prioriza o controle da inflação via juros altos, mesmo à custa do crescimento, ignora décadas de evidências empíricas e teorias alternativas consolidadas. Quinto pilar: contabilidade nacional. A análise das contas nacionais revela uma transferência sistemática de riqueza. Enquanto a dívida pública, passivo do povo brasileiro, cresce impulsionada pelos juros altos, o capital brasileiro no exterior, ativos de uma pequena elite, atinge cifras de 4 a 5 vezes o volume das reservas internacionais do próprio BCB. Esta dinâmica configura um balanço patrimonial perverso. Os passivos são socializados, enquanto os ativos são privatizados e dolarizados. Contabilmente, é a crônica de um saque institucionalizado, onde a nação como um todo empobrece para que um pequeno grupo enriqueça no exterior. Sexto pilar: princípios de gestão e trade. No mundo da gestão de ativos privados, um gestor que entregasse resultados tão consistentemente negativos para seu cliente, como estagnação do PIB per capita e desindustrialização, seria sumariamente demitido por incompetência ou processado por fraude. A performance do BCB, quando comparada a benchmarks como o POC, é objetivamente desastrosa. A manutenção dessa política sob o pretexto de prudência e responsabilidade desafia todos os princípios básicos de boa gestão e governança. Conclusão: as características de um golpe financeiro institucionalizado. Quando os 6 pilares analisados apontam para a mesma direção, a conclusão é inevitável. A atuação do Banco Central do Brasil não se caracteriza como erro técnico ou má gestão, mas sim como um padrão consistente e intencional de gestão contra beneficiário. As características são inconfundíveis. Primeiro, mecanismo técnico. A política é implementada através do tripé macroeconômico, conferindo-lhe uma aparência de legitimidade técnica. Segundo, beneficiários claros. O setor financeiro rentista e o capital offshore. Terceiro, vítimas claras.
a indústria nacional e a população brasileira. Quarto, resultado contábil. Transferência sistemática de riqueza do Brasil para o exterior. Embora o termo golpe financeiro possa soar como retórica política, ele se torna uma descrição técnica precisa quando a violação do dever fiduciário é sistemática, documentada e resulta em perdas massivas para o beneficiário em favor de terceiros. Proposta de solução técnica. A reversão deste quadro exige a retomada do dever fiduciário do BCB, através da implementação de uma política monetária pró-desenvolvimento, cujos pilares seriam: câmbio neutro, implementação de uma banda cambial para garantir a competitividade da indústria; juros reais baixos, limite máximo de 2% ao ano para fomentar o investimento produtivo; coordenação de políticas, alinhamento da política monetária com as estratégias de desenvolvimento industrial e social do país. Somente através dessas medidas o Banco Central do Brasil poderá cumprir seu mandato constitucional e servir, de fato, aos interesses do povo brasileiro.